próxima palestrante é a doutora Idalina Ferrari, enfermeira e docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestre em ensino em saúde, doutora em ciência da saúde, pesquisadora em saúde da mulher e de idosos, com foco em pesquisa clínica e rastreamento ginecológico. Vamos receber com uma salva de palmas, doutora Idalina. Bom dia a todos. Agradeço, né, o convite e é um enorme prazer rever vários colegas de trabalho, do nosso dia a dia e colegas que às vezes a gente passa anos sem nos encontrarmos. Assim, é muito importante a presença de vocês aqui. Eu vou falar a respeito para vocês sobre a experiência da autocoleta, um projeto multicêntrico para o SUS. E aí depois eu vou colocar algumas situações, o como nós poderíamos fazer isso no consultório. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação aos patrocinadores. A minha única finalidade é a pesquisa científica na universidade. Aqui eu trago alguns dados que esse projeto é um projeto multicêntrico, destinado a 5 regiões do nosso Brasil. E Dourados faz parte, então, desse estudo. É uma encomenda do Ministério da Saúde para saber se a técnica da autocoleta é viável para o Brasil ou não. Então, ele além de saber, dele querer saber, o Ministério quer saber se essa técnica é a ideal, ele também quer saber, diante das estatísticas, quais são as mulheres que não procuram a unidade básica de saúde ou consultório. Essas mulheres são esse projeto é exclusivo para pretas, quilombolas e mulheres não rastreadas, que não procuram, então, nunca a unidade. Aí aqui eu trouxe um artigo falando principalmente desse detalhe aqui. As mulheres negras morrem mais e têm menor queda do coeficiente. Então, pontualmente o que essa pesquisa quer fazer. Então, ela iniciou no começo do ano. O nosso trabalho, tanto o EMES quanto o FGD, nós vamos trabalhar com os quilombos registrados aqui na cidade de Dourados, mas também a intenção é estender para outros municípios, né? Já foi estendido, então, para Maracaju, para Rio Brilhante e para Itaporã, as cidades e seus distritos. Aqui são as parcerias desse primeiro projeto, então, que eu comentei com vocês, né? Desde o DECID, o Ministério da Saúde, a UEM, Pernambuco, o EMES, o FGD, do Amazonas, do Rio Grande do Norte. E o objetivo, então, é empregar a autocoleta para o teste como uma ferramenta de promoção da equidade. Então, para que essa mulher vai até no consultório, vai marcar uma consulta, ela precisa se disponibilizar de tempo, né? Ela não pode ter tido relação sexual uns dias antes para fazer a coleta e ela não pode estar menstruada. Então, exige toda uma preparação dessa mulher trabalhadora, profissional, mãe, né? Muitas vezes provedora da família, ela cuida de todas as outras pessoas, mas muitas vezes ela acaba esquecendo dela. Então, a autocoleta, ela vem para colaborar para que isso aconteça de uma forma mais eficaz.
E esse projeto, a gente vai trabalhar exclusivamente com agentes comunitários de saúde. Então, na unidade, o que é diferente? Na unidade, a mulher procura, o médico ou enfermeiro faz a coleta do preventivo, né? Aqui, trabalhando com agente de saúde como potencializador de toda as visitas, ele sabe exatamente qual é a família, ele mora naquela região, né, que é um dos critérios da equipe de saúde da família, o agente de saúde ser morador daquela região, então ele sabe quem vai nas consultas e não, quem toma as vacinas, quem tem alguns problemas que às vezes o marido não concorda, que vai na unidade básica de saúde, né, por ciúmes, né, ou por qualquer outra coisa. Então, nós fazemos, primeiro, um treinamento com esses agentes comunitários de saúde, sensibilizando eles para a importância da autocoleta, o que é a autocoleta, para que ele fale a mesma língua para todos, em relação em relação aos cuidados, principalmente quando a gente pega distrito, né? Poxa vida, ele vai ficar sabendo do meu resultado, né? Eu não vou procurar na unidade, porque todo mundo vai saber do meu resultado, e aí tem aquela coisa de julgamento, né? E o teste do HPV, o agente de saúde vai, oferece para a mulher no seu domicílio, ela faz a coleta, e aí é encaminhado, então, para o IPOG, e assim e ela recebe no domicílio dela o lacrado o exame dela, né? Então, a unidade, o próprio agente de saúde leva, né, e já marca a consulta também. Então, essa parte, esse tipo de cuidado acaba sendo um diferencial para as mulheres que têm mais dificuldade, então, de procurar assistência. E aí, aqui a gente tem inúmeros objetivos, né? Mas o principal é fazer com que essa mulher rastreada que faz 5, 10 anos que não faz, né, o exame, que ela comece a fazer, né? E que esse agente comunitário de saúde, que ele entenda e ele consiga sensibilizar essa família, essa mulher para fazer. E aqui eu trouxe alguns dados em relação ao Centro-Oeste, né? Então, aqui a gente tem o colo de útero, com com 1.440 casos, mas aí aqui a gente pode complementar com a traqueia, né? Colo e reto, o corpo do útero, então, que tudo está relacionado ao HPV. Então, esse número do Centro-Oeste, ele é alarmante se a gente juntar todos esses números. E aqui a taxa de incidência estimada segundo sexo e localização primária. Então, aqui a gente tem o quê? O colo do útero, o corpo do útero, e aí depois os masculinos também, né? Colo e reto, tanto feminino quanto masculino, o número é um número considerável, e a traqueia brônquio, feminino e masculino também, ele tem bastante pacientes. Aqui do Ministério da Saúde, como a própria doutora Fernanda, desculpa, como a própria doutora Fernanda falou sobre os testes e o desejo do Ministério da Saúde e a programação da Organização Mundial de Saúde até 2030 para a erradicação, e daí depois vai ser falado também sobre as diretrizes. Então, a metodologia, nós temos as regiões, né, o do Rio Grande do Norte, o centro de Pernambuco, depois da região amazônica, o centro do Amazonas, a macro-região Centro-Sul, que entra Dourados e Maringá.
no Paraná, Maringá. A gente fez toda uma identificação visual, já que essa proposta do Ministério é para mulheres quilombolas e pretas, que todo o folder seja também com essas características visual para ela se identificar. O critério de inclusão, então, são mulheres negras de 30 não é tá? De 30 a 50 anos. Só que isso nos intriga muito, porque o agente de saúde vai lá na casa da mulher, se a mulher tem 29 anos, não entra na pesquisa. Ou se ela tem uma filha de 19, ou se ela tem 51 anos, já não entra na pesquisa. Então, nossa intenção é fazer com que a gente atinja mais mulheres a partir dos 15 anos para frente, já que a média de iniciação sexual é a média de 13 anos, né? Qual que é a dificuldade dessa inclusão de participantes? A gente tem, então, pela Palmares, todos os lugares onde que tá os quilombos. Não existe mais quilombo fechado, né? Existem alguns pontos e que esses quilombos, eles estão todos misturados na nossa cidade. E aí, a mulher, ela tem vergonha de falar a característica dela, falar que ela é quilombola. Ela tem dificuldade de falar que ela é negra. Muitas vezes ela se autodenomina como parda. Então, é um grande desafio. A gente procura por nomes, né, pelo sobrenome das famílias, para chegar até essa mulher. Então, o primeiro estudo é esse do Ministério da Saúde, mas que ele acaba nos engessando, porque é só mulheres de 30 a 50 anos. Aqui são os quilombos registrados, então, pela Palmares, né, no estado do Mato Grosso do Sul, e aí nós começamos agora aqui na Picadinha, que é a da família Deusidério, em Itaporã, também tem a família Deusidério, né, junto com Montese, Piraporã, a Gleba Santa Terezinha e Carumbé. Então, Dourados e Itaporã, a família Deusidério. A Palmares, ela delimitou de acordo com o registro que foi feito o estudo nacional, mas não significa que todos estão em um quilombo fechado, né? Então, um casou, foi morar em outra cidade, está em outra ponta da cidade. Então, assim, essa busca está sendo árdua, mas eu acredito que o resultado vai ser excelente, mesmo porque a gente já viu que os resultados e a decisão dessa mulher, a adesão dessa mulher é muito maior. Aí aqui as reuniões, então, que a gente faz da equipe, nós fazemos com a reunião com os líderes comunitários e com as famílias, pedir a permissão mesmo de como adentrar, pedir e explicar o projeto, porque você chega, né, de uma hora para outra na casa da pessoa, falando sobre autocoleta, e aí? Então, que pelo menos eles se organizam muitas vezes no grupo de WhatsApp, e aí é possível explicar e a gente faz essa reunião, então. Então, o professor Fábio é o meu parceiro de pesquisa, né? Ele com a medicina e eu com a enfermagem, os acadêmicos, e alunos de mestrado e doutorado também que fazem parte. E os profissionais que gostam de fazer esse estudo também fazem essa participação. Aqui o andamento do projeto, né? A gente tem a primeira figura, que é a reunião do nosso multicêntrico, de todas as regiões. A segunda é na cidade de Itaporã, em que a gente conversa muitas vezes com o prefeito,
com o secretário de saúde e com o coordenador da atenção primária, para que explique por que o do projeto, para depois a gente chegar na equipe de saúde da família e, em específico, o agente comunitário. O médico e o enfermeiro não fica de fora, mas a intenção é capacitar os agentes comunitários de saúde. Aqui a terceira foto, então, aqui a gente tem Itaporã, Dourados, né, a reunião do grupo de pesquisa. Aqui nós temos o dia em que foi feito em Itaporã, foi feito em Itaporã a sensibilização, foram 3 dias de sensibilização com esses agentes, então ali a gente desmistifica, conversa, tira dúvidas e deixa um ambiente bem tranquilo para que esse agente ele possa promover e ter a adesão das pacientes. Aí depois nós temos Rio Brilhante e Maracaju também, concomitante. Maracaju, então, é a família São Miguel, e Rio Brilhante é a família Jansen. A metodologia, então, para cada centro ficou no N de 200 pacientes por centro, e o dispositivo da autocoleta. Então, na sacola de vocês receberam um kit de autocoleta, né? Esse kit de autocoleta é o mesmo que nós utilizamos no projeto, é a mesma marca. Mas também nós temos outras marcas de outros modelos, mas todos são muito parecidos. Então, a agente comunitário de saúde vai chegar, né, vai mostrar, vai explicar. A mulher pode estar menstruada, ela pode ter tido relação sexual no dia, não tem problema para fazer a coleta. Então, tem inúmeros fatores que facilitam a vida dessa mulher. Né? Algumas situações em que o esposo não deixa ir na unidade de saúde e a gente precisa ir coletar, explicar para essa mulher lá na casa da patroa. Então, olha, nós estamos em 2025 e como existe as proibições em relação à família e aos preconceitos de se fazer uma coleta. Esse daqui, então, é ofertado, é explicado para ela, a gente não entra no quarto, né? Então a gente dá a opção de fazer a coleta no banheiro ou no quarto, na posição, então, como se fosse a introdução de um absorvente interno, ou se não mesmo deitada. Qual é a forma que ela achar melhor e que ela ficar mais confortável, né? E aí a gente coloca várias perguntas e responde várias coisas diferentes para esses agentes, porque as mulheres vão fazer as perguntas para eles. Aqui é deixa eu abrir aqui esse. Ele não vai entrar. Obrigada. Ele não vai entrar, ele não vai ter o contato com o colo do útero. Então, ela vai introduzir até esse limitante, e aí a gente fala para ela fazer o quê? Girar 10 vezes, né? Vai pegar toda a parede da vagina. Depois que ela fizer isso, ela só vai desconectar, colocar aqui dentro. Aí o agente comunitário vai fazer a identificação e ele leva o da autocoleta, então, direto para a unidade. Nós armazenamos essas coletas para manter a qualidade no LPCS, e depois é encaminhado essas amostras, então, para o IPOC. Em menos de 30 dias, até
20 dias, a gente está conseguindo o resultado de devolutiva para a unidade de saúde. Aqui é a forma que a gente tem para explicar para o paciente no consultório. A primeira foto é de uma outra marca, a segunda foto é da BD, e como que ela, daí tem toda as fotos de como ela faz, e nós fizemos vídeos explicativos de como fazer a autocoleta. Então, se o agente comunitário de saúde esqueceu em algum momento uma parte do seu treinamento, ele retoma o vídeo, ou senão ele pode mostrar o vídeo para a paciente, para que não tenha dúvidas em relação ao procedimento. Né? Então, o teste do HPV, ele é realizado, a parte da metodologia, primeiro ele passou pelo CONEP, e todos os centros passaram pelo Comitê de Ética de cada instituição, sendo aprovado, então, em todas as regiões. Isso acaba demorando bastante tempo, ficou quase um ano para passar em todos os comitês de ética. Então, ele é realizado na plataforma de COBAS, 4.800, né? E aí, no Laboratório POG de São Paulo. Aqui está o funcionamento e o movimento para a diminuição do HPV. Então, nós iniciamos, né? A intenção é pegar essa família, a intenção é pegar essa família, essa mulher, essa filha, mas também o seu parceiro. Então, nós temos vontade e nós começamos a não somente fazer o exame na mulher, mas nós queremos fazer no homem também. As lideranças, então, é quem a gente mais procura, né? Os movimentos negros, as organizações, a gente tenta chegar do macro para atingir o micro, para pegar toda essa família. Aqui é só uma característica do IBGE em relação à cor ou raça, né, que aí a pessoa se autodenomina. Então, se a gente olhar aqui, predominante no Brasil é a branca, mas vocês podem ver que nem no IBGE tem a característica de quilombola, né? Aqui a rede, então, é a rede Previna-se, no Instagram tem onde acontece, vocês vão ver em todas as atividades do projeto acontecendo no Brasil todo pela rede Previna-se, né? Como eu disse, a caracterização de uma mulher negra, né? Para que ela se reconheça naquele material. Então, esse material é ofertado para o agente comunitário e para a família também. Aí tem todas as formas, as perguntas mais frequentes, como que funciona, né? Que a autocoleta em meio seco não substitui a citologia em meio líquido. Um complementa o outro. E hoje, com a autocoleta, depois de feito a coleta, ela pode ficar até 60 dias para fazer a leitura. Uma outra coisa importante, ela vai detectar os subtipos de HPV, somente do HPV. A citologia em meio líquido, não. Então, espera-se que com o tempo não seja só para HPV, mas sim para outros tipos. E aí, o que a gente pode inovar? Então, eu falei para vocês do que do que o Ministério da Saúde deseja no Brasil, mas tanto na América do Norte quanto na Europa, pela carta de clientes, né, dos seus pacientes, de acordo de tempo em tempo, eles mandam direto via correio, né, essa mulher faz a coleta e ela manda o correio manda o exame de novo para o laboratório parceiro. E logo depois,
essa mulher já recebe o dia da consulta. Então, na consulta, ela já vai ter o resultado dos exames. Então, é uma forma de trazer essa mulher mais para próximo e, além de tudo, fazer com que ela realmente faça o exame, que ela não fique tanto tempo sem fazer. Claro que depois a gente tem os exames laboratoriais, os exames de imagem, mas que pelo menos esse preventivo a gente não tenha mais histórico de mulheres que nunca fizeram o preventivo, que fazem 5, 7, 10, 15 anos que não se faz mais a coleta, né? Então, assim, é uma oportunidade que essa mulher tem, né? E é uma ideia, né, para todos da plateia em relação a como fazer e como encaminhar essa paciente de consultório, de convênio não SUS. Então, aqui eu coloquei os dados em relação, né, do Canadá, que o programa é de rastreamento para o HPV e ela recebe, então, de forma domiciliar. E depois que essa pesquisa do Ministério da Saúde sair, eu acredito que não somente agentes comunitários de saúde eles vão fazer isso, mas outros profissionais também, e ela pode ser ofertada na própria unidade, né? Nesse primeiro momento, é o agente que vai no domicílio. Aqui tem a característica da Holanda, né? Mas a maior parte desses exemplos que eu trouxe para vocês são todos que eles recebem via correio, tá? Aqui na Suécia, e aí aqui tem uma característica da Suécia, que desde a pandemia de Covid, a autocoleta tornou-se rotina nacional, né? A pandemia nos trouxe muitos prejuízos, mas muitos avanços também. E repensar em saúde de uma forma diferente. Na Dinamarca, né, a estratégia via correio, farmácia e centros de saúde, né, e o impacto aumentou 30% na adesão entre as mulheres não rastreadas. Gente, 30% é um percentual muito grande para essas mulheres não rastreadas. Na França, então, a autocoleta foi incorporada também pelo sistema de saúde de lá, e o kit ele pode ser solicitado online. Então, é diferente dos outros países em que eles recebem por correio. E aí, ponto comum, então, entre os países líderes, né? O kit é enviado para casa, o correio é gratuito para sua devolução, os resultados são integrados no sistema eletrônico de saúde. Então, para o financiamento da unidade básica de saúde, tem toda uma produtividade dos profissionais. Isso não interfere no financiamento da unidade básica, porque entra como consulta, entra como coleta e não interfere, então, de quanto essa unidade vai receber a menos. Pelo contrário, né, ela vai continuar mantendo o mesmo valor que ela ganhava antes, aumentando até mais, porque a gente não tinha coleta dessa mulher que não busca a unidade. Aqui são os meus dados, né? Se vocês quiserem depois conversar, dialogar, perguntar sobre o projeto, sobre as outras. Então, nesse primeiro projeto, são essas mulheres de 30 a 50 anos, e aí depois a gente tem um outro apoio do Fundect, que nós vamos fazer de 19 anos para cima, então, para que não tenha diferenciação de raça, né? É muito triste. Uma das visitas que eu fui, a filha tinha 26 anos e ela tinha já a neta dela, se não me engano, tinha 13 anos e ela tinha 51 anos. Nenhuma das três puderam entrar na pesquisa, né? E isso assim dói no nosso coração de profissional de saúde. Por isso que
que nós queremos estender para todas essas idades, né, e depois para o público masculino. Os meus agradecimentos, muito grata. Obrigada, Gisele. Obrigada, professora.